Olá, meus amigos, daqui é Edmundo do canal Palavras Divinas. Na sequência que eu tenho vindo a apresentar com estes vídeos sobre falsos profetas, como vocês sabem, um falso profeta, o Deus deles é o seu ventre. Eles simplesmente usam a palavra de Deus em benefício próprio, porque lhes dá jeito, desconhecendo totalmente a palavra de Deus. Qual o objetivo da palavra de Deus? São os pseudo-profetas. É muito fácil dizer eu sou um profeta, eu profetizo sobre a tua vida, mas na verdade os profetas antigamente falavam diretamente com Deus. Ouviam a sua voz, a própria voz. Nestes últimos dias veio Jesus Cristo. Deus não comunicou com o seu povo através dos profetas, mas através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou 3 anos e meio e foi morto e depois ressuscitou e hoje está à deixa de Deus. E esses falsos profetas usam muitas frases, como eu já falei anteriormente nos outros vídeos, que visam simplesmente acariciar as pessoas. Dão-lhes o mel e as abelhas caem todas em cima do mel. Não falam de pecado, de perdão e da justiça de Deus. Qual é o pai que ama o seu filho que não vai querer repreender? Porque o seu filho comete erros e ele, como bom pai, segundo aquilo que ele também foi ensinado durante a sua vida, vai proceder da mesma forma. Embora alguns pais tiveram uma vida pesada no passado e atualmente eles tendem a projetar também para a vida dos seus próprios filhos. Está errado. Mas um bom pai, tu fala de um pai ajuizado, que tem educação, que ama verdadeiramente o seu filho, ele vai repreendê-lo quando ele está a seguir uma direção errada. Mas vamos agora, eu vou ler aqui uma passagem para comparar com o que os falsos profetas fazem. Para verem que de facto, quando é Deus a falar, as coisas são totalmente diferentes. Há um objetivo, há um propósito. Quando Deus fala, Ele diz, é para aquela pessoa específica. É agora. É daqui a algum tempo. Embora Deus nunca cite o tempo. Deus nunca diz, olha, daqui a um dia, daqui a 2 dias, ao contrário dos falsos profetas. Deus, quando promete algo, Ele nunca diz o tempo, o dia. Diz que te vai abençoar, mas não te disse quando e como. Que é para tu teres a certeza que de facto foi Deus que agiu naquele momento. E a passagem que eu vou falar hoje, que desmonta totalmente os falsos profetas, é esta passagem de Atos, capítulo 8 e verso 26, que fala do encontro de um dos apóstolos de Jesus, chamado Filipe, e um eunuco da Etiópia. E a passagem começa assim. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse
e com ele se assentasse no carro. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. E respondendo o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho, e o eunuco de regresso à sua casa. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Retomando aqui a escritura, e o anjo do Senhor falou a Filipe. Na Bíblia, como grande parte das pessoas sabem, que frequentam a igreja, ou tiveram um encontro pessoal com Deus, quando a Bíblia fala um anjo é uma coisa, quando se reportam ao anjo do Senhor, está a falar do próprio Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor falou a Filipe. Repare, o anjo do Senhor falou: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Repare que Jesus não disse o que é que o Filipe ia fazer concretamente. O Filipe simplesmente obedeceu uma ordem do comando do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. E foi sem saber o que havia de fazer lá. Mas sabia que aquela voz que estava a falar no seu coração era a voz do próprio Senhor que ele tinha visto e tinha convivido no tempo em que Jesus estava com eles. E levantou-se e foi, obedeceu a ordem de Jesus. E eis que um homem etíope, um eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. É incrível, não é? Um homem vindo da Etiópia querer conhecer, no caso ele vinha adorar o Deus dos judeus. Da Etiópia quis ir para Jerusalém, em Israel, adorar o Deus dos judeus. É impressionante isto, não é? Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O que veio a acontecer na vida de eunuco, um estrangeiro que creu em Deus, não era de Deus, Jesus não era um judeu, mas todos quando quiserem receber, independentemente do país em que eles vivam, Jesus está disposto a dar esse poder de se tornar um filho de Deus. Não vem de nós, isto é um poder de Deus, de facto. É isto a nós. E este eunuco não era um homem qualquer, isto era um homem, pelo que dá a entender aqui as Sagradas Escrituras, um homem de relevo, um homem com cargo de finanças equivalente a um ministro, que tinha pasta das finanças, um homem que estava ali responsável pelas contas de um país, não era propriamente um cidadão comum, um indivíduo muito bem financeiramente. Tinha ido para Jerusalém para adorar. E regressaram. E no caminho que ele regressa, Jesus sabe para onde ele vai regressar. Jesus sabia que no coração daquele etíope, não é? Este responsável, mordomo-mor de Candace, que era superintendente, não é? Ele sabia que ele ia
a adorar ao Deus dos judeus, mas ele não conhecia, ele sabia que havia algo diferente ali, não é? Que era o Deus Criador, o Deus deles, mas ele não tinha tido, porque mais à frente vai-se verificar que ele não conhecia ainda Jesus, não é? Mas era um homem disposto a querer conhecer realmente o Deus dos judeus. Tinha coração para isso. Regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Repare que ele consegue uma cópia lá em Jerusalém, que havia os copistas, e com aquela cópia ele lê uma passagem de um profeta de Israel chamado Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a esse carro. Aí, o Filipe ali, ele foi para aquele caminho que eu tinha falado antes. Vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E depois o Espírito Santo de Deus fala ao interior de Filipe, mas isto aqui só compreenderá esta parte quem tem uma relação pessoal com Deus, quem já sentiu o Espírito Santo. Quem nunca sentiu, isto vai parecer uma coisa de mágica, ou sei lá, como é que eu ia explicar. Não vai compreender. É como eu vivo no Porto. Eu vivo no Porto. E do outro lado tem Gaia. Depois existe uma ponte, não é? Ora, como é que eu conheço Gaia? Eu tenho que passar essa ponte. Tenho que passar para o outro lado da margem. E depois de passar e viver lá, eu vou ter uma noção do que é viver em Gaia. Vou conhecer os cheiros daquela cidade, a que horas é que as pessoas acordam, o que é que elas costumam comer, qual é o comportamento delas perante a diversidade. Eu vou ter uma noção do que se passa daquele lado do rio. E quem é cristão e se converteu e conhece o Espírito Santo tem essa noção. Quem não conhece, o que eu vou falar aqui não faz muito sentido, porque a pessoa não sabe, nunca experimentou, nunca passou para o outro lado da ponte. Percebem onde eu quero chegar? E disse o Espírito a Filho: chega-te e junta-te a este carro. Portanto, ele foi para a banda sul, a caminho, que desce de Jerusalém para Gaza, simplesmente obedeceu a ordem, não sabe o que é que se lá vai passar, não sabe, Jesus não diz. Ao contrário dos falsos profetas, que eles começam a dizer: olha, vais ter uma aliança no dedo, vais ter um bom casamento, alguém te vai bater à porta, vais receber uma grande bênção, e começam a dizer mesmo o que é, e que vai ser rápido, alguns dizem que é daqui a umas horas, outros daqui a um dia, não dizem quem, não dizem para quem é que é aquela bênção. É para quem calhar, é uma estatística a funcionar. E correndo o Filipe, aí o Filipe já começa a entender, aí o Espírito Santo começa a revelar: agora estou a ver porque é que Deus queria que eu viesse até aqui. Já vejo aqui um propósito. E ainda para mais, Deus dá-lhe o respaldo, Jesus, ajunta este carro, dá-lhe um sinal: é este carro, é este o momento, agora. E Filipe torna a obedecer a Jesus. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Filipe, aqui tudo se faz luz, já começa a entender tudo, não é? Ele simplesmente teve ali a obedecer. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E o Filipe: epá, Deus quer falar a este homem, quer me usar a mim. Oh glória, é o Espírito Santo que comunica connosco. Começa tudo a bater certo, tudo a bater certo. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Deus proporciona aqui um encontro entre duas pessoas. Ele conhece o coração do etíope, deste superintendente. Ele quer adorar o Deus de Israel, sem saber muito bem. Ele sabe que alguma coisa se passa lá de frente. Ele sabe que só existe um Deus. E o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Mas ele está ali numa fase, num processo de entendimento ainda, não é? O que é uma oração? Uma oração é um processo comunicacional entre duas mãos. Por um lado, nós oramos e Deus, por outro, ouve a nossa oração. E o etíope, com certeza que ele orou muitas vezes: e pá, o Deus de Israel, quem me dera conhecer o Deus de Israel, mas eu não conheço, mas eu vou lá para ver se de alguma forma eu encontro lá.
Mas ele não encontrou apenas uma coisa, ele encontrou. Foi a cópia do registro de um lugar, de uma escritura da Bíblia, que é que está escrito em Isaías, que ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo e cordeiro diante daquilo que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E respondendo Eunuco a Filipe, digo, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele mostra interesse. Ele vai adorar em Jerusalém. Ele quer conhecer quem é este que fala o profeta Isaías. Se ele está a falar de si próprio, do profeta, que o profeta é que foi levado ao matador, ou se está a falar de um outro. E ele está ali a tentar descodificar, a tentar discernir, mas não consegue. Falta algo, falta o encontro pessoal com Jesus. Ele não tem ainda o Espírito Santo de Deus. Mas existe um interesse nele. E um interesse do mais profundo do coração. Um interesse forte. É disto que Deus gosta do ser humano. É disto que Ele quer. É disto que se trata. E respondendo Filipe, e então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Aqui não fala, mas eu imagino, tanto mais à frente eu não quero se batizar, eis aqui é algo que me impede de eu ser batizado. Porque Jesus falou do batismo de Jesus e falou do batismo, do nosso batismo. Nós temos que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele viveu connosco, eu vivi com ele. Não sei como é que chamava o homem, não fala, superintendente. Meu caro amigo, eu vivi com Jesus estes 3 anos e meio. Eu vi os milagres dele. Ele foi batizado por João no Rio Jordão. João batizava só com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Ele fez milagres. Ele salvou milhares de almas. Ele padeceu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu sou uma testemunha viva de toda essa história. Eu vivi esse momento. E o Filipe anunciou Jesus e indo eles, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco. E o eunuco não quis perder tempo. Não é? Ele não quis perder tempo para alcançar a bênção. O coração dele estava no ponto certo para encontrar Jesus. No ponto certo. Ele viu ali a oportunidade. Eis aqui a água que impede que eu seja batizado, uma poça d'água, possivelmente uma chuva que tinha caído. Ou alguém que derramou, levou um bidão de água para regar o campo e derramou-lhe um pouquinho de água. Isso não interessa. O que interessa é que estava ali um pouco de água. E o eunuco não quis perder tempo. Epá, eu por mim já era agora batizado. Quando ele soube que aquela passagem da Escritura de Isaías falava do Cordeiro de Deus que se fez homem, que deu a vida para a humanidade na cruz, ele já não teve mais dúvidas. Glória a Deus. E o Filipe, o que é que ele disse quando ele quis deixar aquele pequeno poço de água? É lícito, meu caro amigo, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos à água. Que momento lindo. Alguém se converter com Jesus. Desceram os dois naquele amor entre irmãos, coisa há pouco, não é? Fala-se bonito, mas irmandade, a essência, aquela essência de irmandade, não é? Como nos primeiros, com o início da igreja, dos apóstolos, dos irmãos, que eles vendiam as propriedades e davam aos irmãos que tinham menos posses financeiras, por amor a Deus, não é? Ao contrário de hoje, eles ainda tentam, os falsos profetas tentam ainda sacar o pouco dinheiro que alguns irmãos têm, não é? Os salários mínimos que ganham, outros estão desempregados, mas eles, coitadinhos, pessoas com pouco conhecimento, os incautos, vão lá e dão ainda o que têm e o que não têm,
e depois ainda incutem aquilo tanto na mente do indivíduo que ele acha que se der, que Deus, se der 1 euro, Deus vai dar 10 euros, e eles influenciam e usam para a psicologia de tal forma que o indivíduo deixa-se maniatar, né? E quando se vai a ver já é uma ovelha na boca do lobo devorador. E o que eu quero realçar aqui, o eunuco era um homem rico, mas ele não procurava riqueza, irmãos. Ele queria conhecer o Deus de Israel. Ele estava sedento. Ele não comprou a sua salvação. Ele não deu nada. 0 euro a Filipe. 0 euro que deu a Filipe. E o Filipe, de graça recebeu, de graça deu ao superintendente. Quanto é que o superintendente pagou ao Filipe? 0 euro, irmão. Isto é que é a beleza de Jesus, é que nós não temos que pagar absolutamente nada. Ele dá de graça. Que as pessoas acham estranho. Opa, eu posso ter algo, eu tenho que pagar. O que é que tu tens que pagar para Jesus? Ir até Fátima? De joelhos? Penitência? Quem é que te diz para tu fazeres isso? Jesus não é. Os outros é que, à tua pala, não é? À tua falta de conhecimento, porque o conhecimento retira poder às instituições, irmãos. Um advogado tem muito mais força que um cidadão comum, porque ele conhece a lei. E mediante esse conhecimento ele usa a seu favor. Se nós usarmos o conhecimento da palavra de Deus a nosso favor, o diabo fica muito mais fraco. Porque nós usamos o nosso conhecimento da palavra de Deus e podemos usar a palavra como um escudo, como um broquel. 10.000 que irão ao teu lado e 1.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. As adversidades surgem, mas nós com a palavra de Deus vencemos. Porque elas não nos atingem. Apesar de passarmos por adversidades, nós continuamos firmes. Porque, ao contrário do que diz os falsos profetas, que a vida, quanto uma vida às 1000 maravilhas, Jesus já disse que não. No mundo tereis aflições. Nós temos que ter bem a noção disso. E se nós pecarmos, que é uma conversa que o falso profeta não usa o pecado, ele usa o facilitismo. Tu podes fazer tudo, Deus vai-te abençoar. Nem tocam nesse ponto, nem tocam. Olha, irmão, mas você acha que você vai ser abençoado se viver uma vida dissoluta? Ou uma vida de nenhuma crença em Deus? Nenhum temor a Deus? Nenhum respeito pelos homens, pelo teu próximo? E pelo primeiro grande mandamento, que amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Falta um, é entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, toda a tua alma. É isso. Jesus, tudo o que vem da parte dele é absoluto, certo, garantido. E aqui foi, Jesus falou através do Espírito, sim, ele entendeu Filipe, obedeceu a Jesus e as coisas aconteceram. Mas que coisa que aconteceu aqui? Qual é o tema aqui, o assunto principal? É a salvação de uma alma. O eunuco, superintendente, na Etiópia, entendem? Os falsos profetas não há salvação do ser humano, porque para a salvação tem que haver arrependimento de pecado. Tem que haver a procura de Jesus. O Jesus é o foco central. Não é a bênção. Oh, mas eu passo dificuldade. Você pode passar por todo tipo de dificuldade. Pode passar. E Jesus até permite que passemos. Mas o principal aqui, o que é o principal? É, apesar da dificuldade, nós enfrentamos a dificuldade e ainda sermos alegres no meio da dificuldade. Isto é que as pessoas acham estranho. Pá, aquele homem, aconteceu isto e aquilo, pá, mas o homem anda com um sorriso na cara ainda. Ou se não anda com um sorriso, olha para o semblante, não é, da pessoa e vê. Ela sente-se
pá, parece um homem que sente-se feliz, não está abalado. Olha, aconteceu isto recentemente. Ainda recentemente o meu filho sofreu uma falta na quadra de futebol, no ringue. E eu senti-me impotente. E pai, não pude evitar que o meu filho sofresse aquela falta. E foi para o hospital e teve que ser operado ao joelho. Vocês não sabem como pai, como doeu aquilo. Eu não pude fazer nada. E Senhor, e tu não evitaste. Deus permitiu, irmãos. Eu dou glórias a Deus mesmo assim. Por mais que me doesse o coração como pai, chorei muito. E eu orei para que Deus evitasse que ele fosse operado. Olha, fiz. Eu estou a dizer que fiz mais que o apóstolo Paulo e Silas na prisão. Não é para me estar a exaltar. Só para realçar, fazer uma comparação de facto que às vezes Deus não age como nós estamos à espera que Ele haja. Não, Ele não tem que dizer que sim do nosso jeito. Eu orei e eu cantava cântico, como Paulo e Silas oravam, louvavam. Oravam, louvavam ou louvavam e oravam assim intercaladamente. Até que Deus fez ali fez-se as prisões e soltou os prisioneiros todos. E eu louvei, orei, chorei muitas vezes até ficar sem lágrimas, irmãos. Andei ali uns dias, 3, 4 dias, já não tinha mais lágrimas, já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. E, e o meu filho foi operado na mesma. E pá, Deus, há uns anos atrás, ele tinha falado, o Espírito dele comigo, que ele havia de nascer uma criança normal e nasceu, e agora já não falou nada comigo. Quando aquele ano me ligou do hospital a dizer que ele ia ser operado, e eu disse, que nós tínhamos a opção de dizer que não. E eu disse, vai ter que ficar aí. Deixei operar, irmãos, deixei, porque o Espírito Santo não disse nada, e eu deixou-me agir pelo meu próprio instinto. Não, pá, Deus não me falou, Ele quer que seja operado, Ele quer que passe de alguma forma, porque se não quisesse também, não teria permitido que aquele rapaz o empurrasse contra a rede da quadra ou do ringue e ele batesse com o joelho e deslocasse ao osso, a tíbia e o cruzamento ligado, né? Se ele permitiu isso, também ia permitir a operação. E agora também, se ele fosse curado, as pessoas iriam dizer foi uma intervenção humana, foi a operação que correu até demasiadamente bem e ele ficou curado, não iam acreditar que fosse Jesus. Então Deus sabe tudo o que faz. Como exemplo da restauração da vida de Lázaro, Jesus permitiu que ele tivesse 4 dias morto, como defunto, já a cheirar mal, para que eles não duvidassem que Jesus, quando ressuscitasse, ele estava a ser mesmo restaurada a vida dele. Porque os judeus, como sabem, só passado 3 dias que o indivíduo está morto é que eles o consideram mesmo efetivamente morto. Então Jesus deixou passar 4 dias. E quando Jesus faz um milagre, não quer deixar dúvidas nenhumas. E quando a oportunidade de surgirem dúvidas, Deus não age. Ele só age quando a ciência não pode fazer nada. Aí Ele pode intervir segundo a sua vontade. E então aqui, este tema aqui, comparando com os falsos profetas, é que tudo bate certinho, não é? Deus mandou o Filipe para ali, para aquele local. Depois chega ao local, o Filipe vê o eunuco. Jesus comunica com ele, vê, olha, junta-te a esse carro. Não disse que aqui ouvi, junta-te a esse carro. E Filipe só está ali à espera dos sinais de Deus. Simplesmente vai obedecendo, são pelas sequências. Tudo a bater certinho. E quando chega lá o eunuco ali, o profeta Isaías, está ali aberto o caminho, não é? O cenário aberto. E eu vou falar de Jesus a esta pessoa. Eu tive agora uma experiência há pouco tempo. Epá, esta live está muito boa. Está muito boa esta live. Este vídeo está muito bom para mim. E eu andava a ler o livro de São João, um livrinho pequenino que eu tenho.
que eu gosto de distribuir para algumas pessoas quando eles me tocam. Eu peço um sinal para ele me indicar as pessoas e ando sempre com um livrinho desses no carro. E lá vou distribuindo quando chega a altura certa. E, eu andava a ler muito aquela passagem do cego. Do cego ao Bartimeu, não é esta, é outra passagem. Que Jesus manda pôr lodo nos olhos e ele passa a ver. E andei a ler muitas vezes a passagem do cego e surgiu-me um cliente pela uma encomenda que era a Associação de Cegos. E eu abriu-se ali, fez-se luz. Epá, eu ando a ler tantas vezes a passagem sobre o cego e agora vou entregar uma associação de cegos, com licença, tem lá muitos cegos. Epá, eu nunca fiz isto. Eu trabalho com clientes há 7, 8 anos e eu não misturo o evangelho com os clientes. Eles estão ali para eu trabalhar para eles, prestar-lhes um serviço e não vou mudar o tema, não é? E há pessoas até que são bons clientes, mas podem se ofender em Jesus. Há pessoas que se ofendem só o facto de falar de Jesus. E nós temos de saber respeitar. Não quer falar, não se fala e não se dá pérolas a poros, como diz Jesus. E eu fiquei assim a pensar, e agora? Eu vou dar o livro de São João, vou lá pedir à senhora para ler, porque ela é cega, não pode, só se fosse aqueles livros, não é? De Libras, não é? Mas ao Evangelho de São João é normal para pessoas que veem, como é que ele vai ler? Eu vou pedir à cliente, eu pensei, vou pedir à cliente para ler. E agora quem é que eu vou oferecer o livro de São João com esta passagem específica, que é do cego, para um cego ler? E bem-me à mente, estás a ler o livro de João? Manda para o João. E eu, mandar para o João? Nem pensei. Eu nem pensei, depois é que aí em mim, peraí, mas e se houver lá 2 Joões? 2 ou 3? O João é o João Antunes, o João Francisco, o João mais qualquer coisa. E agora para qual João é que eu vou dar? E se não tiver lá nenhum João? O que é certo é que eu cheguei lá. E enquanto ela estava-me a pagar para o MBWay, no Brasil é Pix, estava a pagar, estava a entregar a encomenda ao cliente, eu vi ali, eu falo, não falo, pá. Tive ali uma batalha psicológica, ou mental, ou espiritual, como vocês quiserem chamar, e eu vi ali a oportunidade, olha, a senhora depois, quando não pagou, entrega isto ao João. E ela, o João Alves, sim. E faça favor, lê esta passagem aqui, que eu pus aqui um círculozinho, pronto, que é a passagem que fala do cego, no livro de São João. E pronto, eu perguntei, ele é cego, não é? E ela, sim, é. Tudo bateu certo, irmãos. Senti isso, algo divino. Quer dizer, havia só um João Alves. E havia lá um João. Bateu muito certo, irmãos. Bateu. Eu fiquei contente por ter sido usado por Deus. Eu não queria misturar, não é, fé com um cliente meu, que eu separo as coisas. Mas senti-me incomodado, eu tinha que fazer aquilo. Eu vi, e vou a uma associação de cegos. Eu ando a ler sobre uma passagem sobre um cego, está tudo a bater certo. Só não sabia quem oferecer. E Deus disse, é o livro de São João, vai oferecer ao João. Eu cheguei lá, tinha mesmo o João Alves. Não tinha 2 ou 3 Joões. E não tinha... O João era o único. Podia não ter nenhum, mas tinha o João também. É impressionante como as coisas de Deus batem certos, irmãos. Fugi deles, dos falsos profetas, que vêm até a vós como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eu estou a falar aqui de Jesus de Nazaré, irmãos. Não vos estou a pedir nada. Não quero nada de vocês. Mas se este vídeo chegar a alguma pessoa que procura realmente Deus, não precisa pagar absolutamente nada, mas quer conhecer o Deus dos judeus e de todos aqueles que Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, por quanto o receberam. Se alguém vir este meu vídeo e quiser encontrar o Jesus de Nazaré, o Deus de Israel, de forma desinteressada completamente
sem querer receber bênçãos, a tirar algum partido disso, com coração puro, irmãos. Aquele que está limpo não necessita de lavar apenas os pés, porque no mais todo o corpo está limpo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. A palavra de Deus purifica-nos. Quando nós deixamos entrar dentro de nós. Como Jesus dizia aos fariseus, vós tendes para o Pai ao diabo e quereis satisfazer os vossos desejos. Por que não recebeis a minha palavra? Que ela não pode entrar dentro de vocês. Mas se nós deixarmos entrar, como este eunuco, irmãos, tudo bateu certinho. Ele foi o caminho todo alegre da vida. Passou a conhecer a alegria, a justiça e a misericórdia de Deus, que deu a vida também pelo eunuco, que também deu a vida por ti, se tiveres coração para aceitar. Glória ao seu nome. Amém.